Boa noite a todos. Meu nome é Samara, sou acadêmica de medicina da UFV e estamos aqui hoje no podcast Saúde em Foco para mais um episódio. Boa noite, meu nome é Luísa, também sou acadêmica de medicina aqui da UFV. Olá, boa noite, meu nome é Cristiane, sou docente aqui do curso de medicina da UFV e sou orientadora desse projeto de extensão que é o podcast Saúde em Foco. E hoje nós vamos abordar sobre vacinas no adulto e para isso a gente está aqui com o Dr. Lucas, que é infectologista. Lucas, muito obrigado de ter aceitado o nosso convite. Se você pudesse apresentar. Obrigado, gente. Meu nome é Lucas, boa noite, gente. Queria agradecer pelo convite, tá? Eu sou médico formado aqui pela Universidade Federal de Viçosa, cursei infectologia no Rio de Janeiro e agora estou de volta como docente aqui do curso. Leciono a disciplina de infectologia, as meninas são minhas alunas e é uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. A honra é toda nossa, é um prazer muito grande ter um egresso nosso, né? Agora colega, tanto de profissão médica quanto docente também, e aqui com a gente no podcast para poder esclarecer algumas dúvidas. Vamos lá, meninas. Então, o tema de hoje é muito importante, né, sobre vacinação, um tema muito discutido, principalmente agora, no período pós-pandemia. E a gente sabe que a vacinação em adultos é um tema que está bastante em voga, né, envolve algumas polêmicas, algumas dúvidas também da população, e a gente... de um ponto de partida, assim, a gente quer saber por que a vacinação do adulto é um tema tão importante. Muito bem. A gente tem que desmistificar, né, essa ideia de que vacina é coisa só de criança, né? A gente tem muito isso na cabeça, que é só criança que tem que vacinar. É muito importante vacinar a criança, sim, mas adulto também precisa. Adulto tem aí o seu calendário de vacinação, tem uma rotina de vacinas que precisa ser reforçada, né? Algumas doenças imunopreveníveis com o tempo aí, a gente precisa dar reforço da vacina, como é o caso de tétano, difteria. Dependendo da condição clínica do paciente, né? Se ele desenvolve alguma comorbidade ao longo da vida adulta, ele precisa vacinar para algumas doenças específicas. Gestação, a gente também leva bastante em conta, né? A gestante tem o seu calendário específico e até para profissional de saúde. O profissional de saúde tem as vacinas específicas. Viagem, às vezes você vai viajar para algum lugar que precisa de alguma vacinação, que é o caso da febre amarela, existe vacina de febre tifoide, então tem muita coisa para a gente discutir aí, sim. Você falou sobre a de tétano e de difteria para o calendário vacinal do adulto. Quais outras você acha assim, que de forma geral são indispensáveis para o adulto? Isso. O calendário vacinal do adulto, ele contempla principalmente essa questão dos reforços, né, da vacina de tétano e difteria, que é a vacina DT, que a gente chama. Ele ressalta também muito a importância da vacina para hepatite B. A vacina de hepatite B entrou aí no calendário vacinal infantil por volta de 1996, que ela se tornou universal, né? E em 1996 aí são os jovens adultos de 30 anos hoje em dia. Então quem está com 40 anos, 50 anos, às vezes nunca teve contato aí com essa vacina, não vacinou. Então é importante a gente revisar isso no cartão de vacina do nosso paciente, né? Ver se ele está imunizado, aproveitar aquele momento da consulta, sugerir a imunização da hepatite B, o reforço para tétano, que é a cada 10 anos, né, com a DT. Outras vacinas importantes também que a gente considera no calendário do adulto são a de Covid e influenza, principalmente no do idoso, né, acima de 60 anos, que costumam ter reforços anuais ou bianuais, então tem que ficar atento a isso. Vacina de sarampo, cachumba e rubéola, a tríplice viral, a gente costuma aplicar também na fase adulta, caso o paciente não tenha comprovação do histórico vacinal na infância. Então, tem uma lista de vacinas para a gente ver, mas essas são as principais. Então, ficar de olho aí no tétano e nos reforços, né? Na vacina de hepatite B, sarampo, cachumba e rubéola, influenza e Covid. Ótimo. Recentemente... muitos adultos também estavam... acho que teve uma epidemia, né, da questão da meningite, do meningococo. Ela ficou nesse reforço aí, ela ficou realmente fixa aí para o adulto, ou é uma coisa realmente assim, se tem epidemia, em que outras situações, quais as outras doenças que
pontualmente a gente precisa ficar atento, né, a reforçar, vacinar o adulto? Isso. Tem ocasiões especiais, né, que Isso. são quando acontecem as campanhas de vacinação, às vezes está tendo um surto de alguma doença, que é imunoprevenível, né, então a gente aproveita esse momento para vacinar ou revacinar a população. A questão da meningite, a última vacina que a gente tem aí no calendário chega lá na adolescência, aos 15 anos, se eu não me engano, a meningo ACWY. O adulto, no geral, ele não tem esse reforço para meningo no calendário básico, né? No calendário básico do adulto não tem isso. A não ser que você seja um profissional da área de laboratório, que mexe ali com cultura de Neisseria, de meningite, aí você tem direito a essa dose da vacina. Outras indicações também que englobam vacina de meningo no adulto seriam indicações no calendário para imunobiológicos especiais, do CRI, que a gente fala, né? Então, são pacientes que portam alguma comorbidade, alguma imunossupressão, seja por portador do vírus do HIV, ou imunossupressão terapêutica mesmo, né, que faz uso de algum remédio, que diminui a imunidade. Esses pacientes têm indicação de vacinar com a vacina da meningite. Então e tem, pelo SUS. Isso. Então tem algumas situações que assim, teve um surto, ok, né, mas não é uma coisa Não é uma assim, coisa tão que está fixa ali no fixa, calendário. não. Joia, bom saber. Doutor Lucas, você tinha comentado ali sobre o cartão de vacina do adulto. Assim, a gente sabe que durante as consultas, muitos adultos têm os cartões perdidos aí. Como é que a gente lida com isso? Qual que é a conduta mais apropriada nesse caso? É difícil, né, gente? Às vezes chega na consulta e a gente pergunta, tem um cartão vacinal, ou trouxe, a pessoa não tem, perdeu, ou nunca soube da existência dele, né? Super então comum. A gente fica meio sem saber o que fazer. O que eu faço agora? Para um adulto rígido, né? Um paciente que chegou ali, que não tem nenhuma doença crônica, né? E está fazendo acompanhamento com você, e você se tocou que tem que checar a vacinação e perguntou para ele, e o cartão de vacinas está em dia? Não sei, nunca tive, não tenho. No geral, a gente não revacina do zero. A gente não pega o calendário da infância e pega todas aquelas vacinas, né? BCG, as de meningo, pneumo, a gente não tem essa indicação. A gente vacina com o que está disponível no calendário do adulto. Então a gente vai checar se ele já vacinou para tétano alguma vez, pergunta para ele, você já vacinou aquela vacina para tétano? Quando você corta alguma parte do corpo e vacina? Vacinei, deve ter uns 10 anos. Então já aproveita aquele momento ali e revacina. Hepatite B, pode ver essa questão aí da idade, né? Nunca vacinou muito bem, não foi de levar muito na sala de vacinação quando era criança, ou uma pessoa de 40 anos que também não sabe do cartão vacinal, já aproveita aquele momento ali para oferecer a vacina de hepatite B. Febre amarela também tá preconizada no calendário do adulto, né? A febre amarela passou a ser aí de abrangência nacional, depois do surto que a gente teve em 2017, né? Um surto que ficou mais para a região silvestre, a gente não teve casos de febre amarela urbana, mas chamou atenção pelo número de casos. Então, o Brasil, que antes concentrava a vacinação de febre amarela em apenas algumas regiões, expandiu para o país inteiro. Então, febre amarela hoje é recomendado para a gente vacinar todos os adultos, toda a população geral mesmo, tá bom? Então a gente, hepatite, tétano, ADT, né? Tétano, difteria, febre amarela, a tríplice viral, né? E a gente sabe que tem algumas outras que muitas não são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, outras com algumas indicações mais específicas, mas a gente tem chamado muita atenção para a questão das vacinas para pneumococo, para herpes zoster, dengue. Como é que é isso, assim, essas vacinas mais recentes que a gente tem ouvido falar muito, né? Que população, quando indicar, é para todo mundo, não é? Bacana. Essas vacinas mais novas, Mais né, novas. de herpes zoster, que é o caso da Shingrix, ou da dengue, que é a Qdenga, a gente ainda não tem disponível no Sistema Único de Saúde. O SUS não disponibiliza ela. Mas se você tem uma condição financeira, você ou seu paciente que você está ali conversando na hora, tem uma condição financeira melhor, pode adquirir essas vacinas pelo serviço privado. A vacina de zoster, por exemplo, a Shingrix, ela é recomendada para quem tem acima de 50 anos ou maior de 18 anos com alguma imunossupressão. Então, você pode indicar essa vacina para o seu paciente ali, tem que explicar que vai ser feita na rede privada, né, que não tem disponível no SUS ainda, mas você pode prescrever.
A da dengue é a mesma coisa, a dengue até entrou um pouquinho aí, né, num plano estratégico no Ministério da Saúde, principalmente para os adolescentes até 16 anos de idade, mas para adulto também pode tomar a vacina de dengue até os 60 anos, só que é pelo privado, não é pelo SUS. Tem várias outras vacinas também nessa mesma situação, vacina do vírus sincicial respiratório, que está super em alta aí, né, que é um vírus que pode causar um resfriado, mas em crianças, principalmente recém-nascidos, lactentes e idosos, pode complicar. Então, hoje em dia a gente tem vacina para isso. A gente vacina gestantes para proteger ali o recém-nascido e vacina idosos acima de 60 anos. Tá em vias do Ministério aí de colocar essa vacina. Mas por enquanto é privado. Por enquanto só pelo privado. Só pelo privado. Mas tá em vias aí de ser aprovada. Então, tem que avaliar mesmo cada paciente, né, nesses casos. A gente falou muito sobre a questão da vacinação da hepatite B, né, para os adultos que às vezes não vacinaram quando era criança porque ainda não estava no calendário. E a vacina da hepatite B tem o teste da imunidade dela. Tem. Isso tem uma indicação para a população no geral ou vai ser só para populações específicas? Não, no geral a gente não faz o anti-HBS. Esse teste que ela está falando é a sorologia. É o anti-HBS que chama, é um exame de sangue que a gente faz para ver se a pessoa tem imunidade para o vírus da hepatite B. Se em algum momento da vida ela já foi vacinada ou se ela teve contato com o vírus B ali e se curou, ela tem um anti-HBS positivo. Então, o que acontece? Profissional de saúde, a gente pede o anti-HBS antes de começar a rodar dentro de hospital, essas coisas, para ter essa proteção mesmo, para confirmar que está protegido. Mas na população geral não precisa. Na população geral, se você não sabe se a pessoa foi vacinada para hepatite B, a gente já vacina. Não precisa de prova sorológica, tá bom? Ótimo. Já que a gente falou da questão dos profissionais de saúde, quais são as vacinas que essa população específica tem que ter? Profissional de saúde tem que ter a hepatite B, tem que estar bem vacinado para hepatite B, né? Inclusive tem que fazer o teste do anti-HBS para ver se ela tem imunidade. Se não tiver, a gente revacina, faz uma dose de vacina aí para acordar o sistema imune, para ver se ela responde. Tem que ter também varicela, se não teve catapora antes, varicela é o vírus da catapora. Se o profissional de saúde não teve história de catapora prévia, é importante vacinar para varicela. A vacina de sarampo, cachumba e rubéola tem que estar em dia também, tá bom? Porque você vai estar ali lidando com pacientes, com diversas doenças, muitas vezes a gente não sabe o que é, então a gente está em contato com vários vírus diferentes. E a DT é diferente para o profissional de saúde. O profissional de saúde tem que ser DTPA, que é com componente pertussis, né, da coqueluche. É o pertussis acelular. Então, o profissional de saúde tem indicação de vacinar com DTPA, para proteger para coqueluche também ali, a cada 10 anos com os reforços. Isso eu não sabia, não. E da varicela também. Eu vacinei semana passada, DTPA. E da varicela também. E da varicela tem no SUS? Varicela é muito mais difícil de conseguir. Difícil. Tem no SUS, tem disponível, está preconizado, mas é uma vacina que está meio difícil de conseguir ultimamente. Entendi. Tá em falta. E assim, ainda falando sobre populações especiais, no caso das gestantes, quais são as vacinas indicadas? Gestante tem que vacinar para DT, tá bom? Tem que ter essa vacina para DT em dia. Tem que vacinar para Covid a cada gestação. Para influenza, a vacina sazonal ali tem que estar bem vacinada. Hepatite B a gente sempre checa o cartão vacinal para ver se ela está imunizada para hepatite B também, porque é importante. E são essas principais para gestante. Eu tenho uma dúvida que sempre o paciente me questiona e eu tenho que indicar, e algumas vezes eu tenho que ficar consultando. Mas algumas vezes eu fiz umas anotações, mas tem hora que eu mesmo me embanando ali nas anotações. É com relação à vacina de pneumococo. Então, assim, eu lido com muitos pacientes que são imunossuprimidos, pacientes idosos, pacientes com doenças pulmonares crônicas, fibrose pulmonar, etc. E aí tem aquelas indicações, né? Então a gente preenche aquele formuláriozinho do CRI e tal. Mas aí tem aquela pneumo 13, pneumo 23, pneumo 20. Como é que é e os pacientes ficam muito na dúvida mesmo, sabe? Como é que é isso? Qual que é? Vacina 13 e 23 ou vacina só a 20? Como é que é isso?
Isso varia de acordo com as recomendações do manual do CRI mesmo, e isso muda. Muda, né? Toda vez que eles lançam um manual novo, mudou alguma coisinha, às vezes tem uma vacina mais disponível que a outra, aí eles colocam, às vezes um grupo de imunossuprimidos tem que vacinar as 2 pneumos e outro não, então isso confunde muito, muito mesmo. No geral, a gente tem as duas vacinas para pneumococo no CRI, que são a pneumo 13, né, que é a conjugada, e a pneumo 23, que é a polissacarídica. Geralmente, para paciente imunossupressão terapêutica, a última atualização que eu tinha era que a gente vacinava só com a 23. A 13 não estava disponível para eles. Mas para as outras populações de imunossuprimidos, né, paciente oncológico, pessoa vivendo com HIV, tem indicação de fazer tanto a pneumo 13 e em sequência a pneumo 23, para proteger pela doença invasiva pelo pneumococo mesmo. E tem reforço? A pneumo 13 é dose única, né, você aplica ela uma vez na vida, e a pneumo 23 você aplica uma dose, tem que ser 2 meses após a pneumo 13, né, tem que ter esse intervalo aí, se você aplica a pneumo 13 antes, e ela faz um reforço aí 5 anos depois. 5 anos depois. Ah, então tá joia. E geralmente tem que ficar bem atento a isso, porque a pneumo 23 tem que ser 2 doses mesmo, uma vacina polissacarídica, então se você ficar aplicando muitas doses em sequência dela pode gerar imunotolerância. Ah, então tá, ficar entendi. atento a essas 2 doses da pneumo 23. Então essa pneumo 20... Não, ela não está no manual do CRI, não está no manual do CRI, não. Eu acho que ela estava sendo mais usada para criança, né? Entendi. Joia. E como ficou essa questão da vacinação da Covid-19, do influenza no calendário do adulto? Influenza está indicado aí para paciente acima de 60 anos anualmente, né? Ou se tiver alguma comorbidade ali que aumenta o risco da pessoa desenvolver gripe grave, influenza grave, tem indicação de vacinar com a influenza anualmente. A Covid também é preconizada para a população idosa ou para quem é adulto com alguma comorbidade ou imunossupressão. Para o idoso acima de 60 anos vai ser bianual, vai aplicar a Covid 2 vezes ao ano. Tem as campanhas aí que alertam a população para sempre ficar atento. A Covid está sempre mudando, né, gente? De cepa, tem as variantes. 2 vezes ao ano? 2 vezes ao ano, é bianual da Covid. A gente costuma fazer a gente ouve muito falar de campanha anual de Covid, né? Mas tem que ficar atento que algumas populações são 2 vezes ao ano. Idosos é uma delas. A gente faz 2 vezes ao ano. É vacina bianual. A atual agora é a JN1, né? XBB. Então tem que vacinar. Mas está em falta, né? Ou não, Georgiana? Não, eu consegui vacinar. Conseguiu. Profissional de saúde também, tá, gente? Tem que vacinar para Covid. Profissional de saúde é anual. Eu vacinei semana passada também para Covid. Então você colocou todo em dia. Coloquei tudo em dia. Vim preparado para o podcast hoje. Olha, exemplo. Falando em colocar em dia as vacinas, quando chega um paciente pra gente, que a gente tem que colocar ali muitas vacinas que estão faltando, ou foi o caso do paciente que nunca vacinou, ou que perdeu o cartão de vacina, quais vacinas a gente não pode administrar juntas? Não pode administrar juntas? Vacina de vírus vivo atenuado, principalmente de febre amarela, com sarampo, cachumbo e rubéola. Essas daí a gente não costuma administrar juntas. A gente dá um tempinho aí, 1 mês, para vacinar uma e depois a outra, porque um componente da vacina pode atrapalhar o outro. Mas geralmente vacina de vírus de vírus inativo, né, que é só com os fragmentos virais, não tem esse problema não. A gente pode vacinar junto, pode vacinar uma hoje, uma outra semana, não tem muito esse perigo. E, Lucas, você pode falar um pouco para a gente sobre a questão de efeitos adversos de vacinas, o que é esperado? O que é verdade e o que é mito? Exatamente. Isso daí é o grande problema de hoje em dia, né? Porque o pessoal hoje em dia prefere não vacinar para não ter os efeitos adversos, né, os efeitos colaterais, e prefere pegar a doença, né, do vírus selvagem, da bactéria selvagem, que não faz o menor sentido, né, gente? O que a gente espera de uma vacina? A vacina, você está injetando um antígeno ali, um corpo estranho no seu organismo, é normal ter reação, vai reagir mesmo. Vai ter uma vermelhidão, vai ter uma dor local, pode até ter alguns sinais sistêmicos leves, né, uma temperatura um pouquinho mais alta, um mal-estar, mas isso daí é completamente autolimitado. Isso passa sozinho.
Se você quiser, pode até tomar um analgésico que você está acostumado a tomar para aliviar os efeitos, mas passa sozinho, passa em poucos dias, às vezes no outro dia já passou. Então, é bem melhor você ter um efeitozinho desses do que você ter a doença pelo vírus selvagem, pelo vírus ativo mesmo. Então, podem orientar os pacientes sobre esses efeitos, que não precisa se preocupar. Vacina tem efeito adverso grave? Tem, algumas têm, mas são muito raros. É muito mais fácil a pessoa adoecer, precisar internar, ter consequências mais graves da doença, é muito mais comum, inclusive, do que um efeito raro da vacina, um efeito grave da vacina. E você pontuaria, poderia falar assim de alguém quem tem contraindicação a uma vacina? De repente, tem alergia a algum componente, se é que tem, né, algum componente mais comum, assim, que a pessoa realmente é alérgico, ou um perfil de paciente que, essa vacina não está indicada porque pode ter alguns eventos mais graves. Quais são esses pacientes? Em relação à alergia, o mais comum, mais difundido é a alergia ao ovo, né? Pessoa que tem alergia ao ovo, porque algumas vacinas são cultivadas mesmo em ovos, né? Que é o caso da febre amarela. Então, quem tem alergia ao ovo tem que ter cuidado com algumas vacinas, sim. Por isso que é importante se consultar, né? Antes de tomar algumas vacinas. E em relação a populações especiais, a gente tem que ficar atento aos pacientes imunossuprimidos, para tomar vacina de vírus vivo atenuado, né? Então, a gente costuma segurar aí a mão dessas vacinas de vírus vivo atenuado, febre amarela, sarampo, cachumba e rubéola, dengue, né? A quedenga também é vírus vivo atenuado. A gente não costuma vacinar nossos pacientes imunossuprimidos com isso, a não ser que seja antes da imunossupressão ou depois que a imunossupressão já foi resolvida. No caso de paciente que vive com HIV, que está em tratamento certinho, com CD4 bom. Aí a gente pode vacinar com essas vacinas. Então é sempre bom, assim, se um paciente tem algum problema de saúde, usa alguma medicação, consultar. Né? O seu médico. Consulte seu médico, para saber direitinho quais vacinas pode tomar. A gente já falou de quais são as vacinas, né, que a gente dá para o adulto que ainda não tomou, mas eu lembrei de uma outra que geralmente o pessoal tem dúvida, que é a do HPV, né, de, às vezes, populações que, quando a vacina foi implementada, já tinham passado da idade, né, dali do calendário, mas que podem tomar a vacina, né? Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Muito boa lembrança. A gente estava passando batido do HPV. O HPV é uma vacina aí que ela está disponível no calendário do adolescente, né? Entre os 9 e 14 anos, entrou aí já tem um tempinho no calendário vacinal. Ela está disponível também pelo SUS, ali por meio do CRI, né? Do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Ela está disponível para essas populações imunossuprimidas ou que vão entrar em imunossupressão. Então, você pode vacinar pelo SUS para o HPV. E geralmente até os 45 anos nessas condições, né? E pelo privado também. Você tem no privado a vacina nonavalente do HPV, que você pode indicar para o seu paciente também, ele pode se vacinar tranquilamente. E recentemente também entrou para os usuários de PrEP. Quem usa PrEP, aí, a profilaxia para a exposição do HIV, também tem indicação de vacinar para o HPV. A gente teve recentemente a Diana, nossa colega, né, professora também da ginecologia obstetrícia, ela teve aqui, ela falou bastante de HPV pra gente e a importância também da vacinação, a prevenção do câncer de colo de útero. Isso aí, é uma vacina que previne a infecção por um vírus oncogênico, né? Então, uma vacina prevenindo um câncer, Isso né? aí. A importância da vacinação para o adulto, né? Eu me lembro que no início, assim, da difusão da vacina contra o HPV, tinha a questão de serem 2 doses oferecidas pelo SUS, mas eu me lembro também que dava para você complementar essas 2 doses, uma terceira pelo particular. Mas muitos ginecologistas falaram, é uma questão opcional, outros profissionais de saúde também. Isso funciona do ponto de vista epidemiológico ou do ponto de vista da sua própria saúde também? Você está prevenido?
Funciona. O Ministério ele adota as estratégias ali que são cabíveis naquele momento, né? Então, às vezes, para você atingir uma maior parte da população, você diminui um número de doses, mas você verifica que aquilo é eficaz da mesma forma, para proteger para o câncer de útero futuramente, o câncer de colo de útero futuramente. Funciona assim. A questão é que, por exemplo, no privado a gente tem a vacina nonavalente, então ela protege contra mais cepas do vírus HPV do que a vacina que a gente tem disponível no SUS. Então, às vezes é interessante, se tiver condições, vacinar no privado, que aí você está protegido para mais cepas diferentes. Então, assim, essa diferença, até está no nosso roteiro uma pergunta com relação a isso, já que você tocou nesse assunto. Quais seriam as diferenças entre aquelas vacinas, né, disponibilizadas pelo SUS e as do privado? Então, basicamente é isso, o número de cepas, Isso né? aí, Alguma isso. diferença a mais? Na influenza também, né? Costuma pegar linhagens a mais do vírus influenza, uma linhagem a mais. A do SUS é a trivalente, no privado acaba sendo a quadrivalente, mas são essas diferenças menores. A do SUS ela vai sempre atualizando de acordo com a sazonalidade. De acordo que o ano passa, eles avaliam qual vírus influenza que está causando mais problema ali e coloca ele na vacina, na cepa da vacina. Então, é uma forma da gente economizar, mas dando certo, entendeu? Pra gente prevenir o que está acontecendo. Uma coisa mais direcionada, Isso aí, né? mais direcionado. Essa farmacoeconomia é importante, né? Demais. E o que você sabe, assim, que tem de novidade nesse meio sendo desenvolvido por agora? De novidade em vacina? Alguma coisa assim, né? Muito prevalente. Nossa, vai surgir vacina já em breve. Eu acho que para entrar talvez no calendário do SUS, de vacinas que a gente já tem desenvolvidas, talvez a do vírus sincicial respiratório aí seja a maior novidade aí pra gente. Porque é uma doença que a gente, não sei porquê, mas foi por agora mais ou menos que a gente começou a voltar os olhos para ela, e a gente vê que é uma doença que causa muito problemas, né? Causa bronquiolite ali no recém-nascido, no lactente. Idoso também adoece de vírus sincicial respiratório. Eu já vi idoso tendo que internar com insuficiência respiratória aguda por conta de vírus sincicial respiratório. Então, eu acho que essa vacina entrando aí no calendário da gestante e do idoso vai ser uma novidade muito boa pra gente. Ótimo. Eu acho que é isso, né, gente? Lucas, assim, geralmente acho que a gente já esgotou basicamente o que a gente pretendia conversar com você, mas a gente sempre finaliza, antes de finalizar, na verdade, com um recado para quem está nos ouvindo, quem vai assistir nosso podcast. Então, assim, o que você deixaria aqui de recado para o pessoal, importante desse tema? Em poucas palavras. Gente, presta atenção, muito importante essa questão da vacinação. Esse ano que eu voltei para Viçosa, né, eu vi o quanto que a influenza, que a gripe, né, assolou, não só aqui em Viçosa, mas o Brasil inteiro. A gente teve muitos casos de gripe aí internando, fazendo doença grave, confirmando mesmo influenza quando a gente coletava o material. E é uma doença que a gente previne com vacina, sabe? É uma coisa que não era para estar acontecendo hoje em dia. Então, muito importante esse tema que vocês me chamaram para falar aqui hoje, né? Para a gente reforçar essa ideia de que a gente tem solução para muitas coisas, mas a gente muitas vezes esquece, né? Não abre os olhos para ela. Então, vacina sim, esquece as teorias da conspiração, as fake news. Vacina de influenza é importante, de Covid também. Foi graças à vacina de Covid que a gente conseguiu também contornar um pouquinho daquela situação que estava durante a pandemia. Então, se eu tiver que deixar um recado para hoje é esse, vacinem-se. Isso. E é importante salientar também, assim, que a vacina, você se vacina, pode até ser que você ainda se infecte com aquele vírus, né? Mas é um quadro muito mais leve, né? Muito mais brando, muito mais brando. Sem falar que dessa forma você protege você e o seu próximo, sua família, os seus amigos, né? Seus avós, seus pais. Exato, aqueles mais vulneráveis, né? E que teria um quadro muito mais grave caso fossem infectados. Isso, Exatamente. sem vacina, né? Acho que é isso, gente. E, Lucas, mais uma vez a gente queria agradecer a sua participação. Foi muito gratificante, de grande aproveitamento. E, assim, é muito bom, né? Ter um professor Sim, com nosso, certeza. um ex-aluno, né? Então, muito obrigada mais uma vez.
Obrigado, gente. Obrigada. Também só tenho a agradecer. Isso. Foi um prazer, tá, Lucas? Muito Prazer. obrigado, foi ótimo. E é isso, gente. Então, um tema super bacana, super atual, né? E de grande relevância aí para a saúde pública brasileira. E boa noite. Fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, né? Tanto nas divulgações de Instagram, nas plataformas de áudio, né? Então, e se tiver alguma dica de algum tema, tiver algum interesse, pode mandar para a gente que a gente vai tentar organizar aqui, tá certo? Até mais, até breve.